Então lá e vai tentar. Quem quer falar, pode falar à vontade. Vai ser tudo gravado. Vamos colocar isso. Então a gente vai falando sobre. É bom quem quiser anotar as fontes que a gente vai falar. Vai ser uma palestra minha bem didática hoje. Eu vou trazer as fontes, eu vou trazer os versículos sobre as profecias do Mashiach e da era messiânica. Primeira coisa, uma coisa importante, só para deixar claro, no meu canal tem um playlist de 20 vídeos sobre as profecias de Jesus. Porque dizem que ele cumpriu 365, 600, cada vez muda o número. Só que eu peguei essa lista, peguei a lista de 365 profecias, falei, vamos analisar, eu quero a verdade. Eu desmenti 365 profecias de Jesus, todas, 20 vídeos. Aí eu faço a pergunta para vocês. Eu dediquei em total 30 horas de vídeos, fora disso, tudo fora, para descobrir a verdade. Quem dedicaria 1 hora para estudar? 1 hora só eu estou falando. Não falo 30 horas. 1 hora. Alguém? Não, então o negócio é isso. A pessoa não quer estudar, mas quer ser dono da verdade. Mas eu falou ontem, eu não sou dono da verdade, eu sou filho do dono. Tá? Então vamos lá. Profecia messiânica da messiânica do Mashiach, conforme os profetas e a Torá. Pode acompanhar aqui, é tudo aparecendo aí. Primeira coisa, o que é profecia messiânica? Porque profecia messiânica, como a maioria das profecias, uma profecia clara, ok? Simples de entender, é que não em parábolas. Ok, vou dar para vocês um exemplo. Isaías 11, que é uma das maiores e mais conhecidas profecias messiânicas de Isaías, que ninguém tem dúvidas. Ok? Agora, nós vamos mostrar para vocês, primeira coisa, o que fala? Profecia messiânica clara, okay, sobre a figura do Mashiach. Um rebato sairá do tronco de Ishai, o Jesse, e um ramo de suas raízes brotará. E sobre ele pousará o Espírito do Eterno, Espírito de sabedoria e de compreensão, de capacidade de conhecimento, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Eterno. Presta atenção, tá? Será seu deleite e o temor do Eterno, ele não julgará pelo o que ele ia mostrar aos seus olhos ou escutar aos seus ouvidos, mas sim como justiça e equidade, há de julgar os necessitados e os fracos de toda a terra. Com a majestade de suas palavras e alento da sua boca, destruirá os ímpios, com retidão cobrirá a infidelidade, revestirá. Essa 11, 1 a 5. É uma das únicas e mais claras profecias sobre a figura do Mashiach. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Mashiach pode ser Deus? Por que não? Não, mas pode ser, ele vira Deus, não? Olha, está muito claro. Presta atenção. Não. Cadê?
pousará o Espírito do Eterno, okay? Então não ele. Calma. O Espírito de sabedoria, de compreensão, de capacidade, de conhecimento, de fortaleza, de conhecimento é temor ao Eterno. Deus teme a si mesmo. Será seu deleite ao temor do Eterno. O cara ia gostar tanto de mim. Eu me temo tanto. Não faz sentido. Aí. Então, Mashiach não é Deus. Okay? Mashiach, o descendente da casa de Jezé, de Ishai, do Jesse, ok? Claro, da casa de David. Ok? Agora, nem precisa falar que o pendurado não tem nada a ver com isso. Ok? Está bem claro aqui. Que, aliás, eu não gosto de citar esse trecho. Porque aqui prova que ele não é descendente. Ok? Agora, a partir desse negócio aqui, acabou o assunto do Mashiach. Você não vai encontrar durante a maioria dos profetas alguém falando sobre o Mashiach, tão claramente como aqui. Ok? Então, a partir de agora, o que a gente vai escutar, o que é importante, a era messiânica. Okay? Porque não importa tanto quem é, mas como vai ser. E quem é, podemos discutir. Podemos, não tem problema. Nas escrituras judaicas tem várias discussões. Quem é o Mashiach e quem é o nome dele também. Não parece Jesus nenhum deles. Nem Yoshua, nem nada. Mas no mesmo capítulo, ele segue no Isaías 11, ele segue depois falando sobre a era, mas vamos ver em Samuel 2, capítulo 7, 12 a 17, o que o Samuel fala, não Samuel, o que o profeta fala para o rei Davi. E quando os teus dias estiverem completos e vierem a repousar com os teus pais, então farei levantar um da tua descendência depois de ti, que sim das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Agora presta atenção, o rei David acabaram de passar o reinado para Salomão. Ele tinha 400 anos de reino da casa de David. Então, como eu restabelecerei? Já está estabelecido. Não está falando aqui da época do primeiro templo, nem do segundo. Que não tinha o rei da casa de Davi na época, mas sim na era messiânica. Construirá uma casa ao meu nome, firmarei o trono do seu reino para sempre. Não vai ser uma nova destruição. Eu serei como um pai e ele me será como um filho. Não será um filho, é como um filho. Está escrito? Entendeu as coisas? E se vier a transgredir, castiga-lo-ei com a vara de homens e com chagas de filhos de homens. Por quê? Porque é ser humano. É ser humano, erra, faz parte. Mas a minha benevolência não se afastará dele, como a tirei de Saul, quem
a que destitui ante de ti. Porém, a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme todas essas visões, assim Natan falou a Davi. Para você ter uma ideia, todas as gerações do povo judeu tinham um líder da casa de Davi. A pessoa pensa que rei tem que ser todo aquele coroa, esse é rei dos gentios. Não tem nada a ver com o rei judeu. Ok? Rei dos judeus é igual ao rei Davi. Humilde, justo, estudioso, teme a Deus, líder do povo, une o povo. Todas as gerações, todas, tinha um líder do povo da casa de Davi. Até hoje. Como falei para você, temos milhares de descendentes da casa de Davi registrados. No Brasil nós temos 4 famílias, posso lembrar de cabeça. Entendeu? Mas líder do povo sempre é da casa de Davi. Okay? Agora vamos ver o Crônicas 1, primeiro Crônicas 7, 9 a 10. Presta atenção, essa relata as palavras faladas para rei Davi. Eis que te nascerá um filho, que será homem de paz, porque lhe darei paz, e todos os seus inimigos ao redor, portanto, Salomão será o seu nome, Shlomo. O que é a tradução de Salomão em português? Não, Salomão é transliterado, não é... Tradução, o que significa o nome Shlomo? Paz do Eterno. Entendeu? É por fato, o reino de Shlomo era o mais pacífico na história da casa de rei Davi. E eu darei a paz e descanso a Israel nos seus dias, 40 anos de paz. Ele edificará uma casa ao meu nome, ele me será por filho, eu serei por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. De novo, para sempre. Deus repete as mesmas palavras. Glória a Deus. A partir daqui, você não vai encontrar muita coisa sobre Mashiach, sobre o trono do rei Davi. Essas são as fontes. Você acha uma coisa mais clara do que isso? Ok? Agora, a partir de agora vamos ver as profecias sobre a construção do templo. O que vai acontecer? Okay? Também não parábolas, não coisas vagas, mas profecias claras, que eu presto atenção. E o que vocês me falam, quantas delas já foram realizadas? Porque nós estamos de brincadeira, é uma coisa séria. Então, primeiro, construção do templo. Essa você pode ver em Ezequiel 37. Ele relata lá a construção do terceiro templo. Eu farei com eles uma aliança de paz. Ele refere ao povo judeu. E será uma aliança eterna com eles. E estabelecerei, eu os multiplicarei. E porei para sempre meu santuário em seu meio. Minha morada estará sobre eles.
Eu serei seu Deus, ele será o meu povo. E as nações saberão que eu sou eterno, que santifica Israel. Quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Não foram substituídos, não foram trocados, entendeu? Porque a refere Israel e as nações. Não a nova casa de Israel, entendeu? Agora, Isaías 40 começa a falar o formato do terceiro templo. Literalmente, é tão claro que pode fazer maquete, como eu falei ontem. Pode fazer maquete do terceiro templo, de tão claro que é. Ok? Agora, é muito grande, depois vocês podem ver isso. Tá? Esse é um dos motivos que a gente fala que o templo já é construído. Só basta ele cair em cima do entulho lá no monte. Então, por quê? Porque ele viu. Como que ele consegue ver algo que não existe ainda? Então, os sábios falam que já é construído, em forma metafísica, talvez, mas só revelar acima do monte. Agora vamos ver o que Isaías, que o maior profeta messiânico, fala para nós. Capítulo 2, versículo 2. A partir do versículo 2. Ecoará no fim dos dias, ok? Se você tem ideia, no fim no Apocalipse, no Terceira Guerra Mundial, não é isso. Ok? No fim dos dias, que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todas e se destacará dentre as colinas. E a ele afluirá todas as nações. A ele irão muitos povos e dirão: vinde, ascenderemos a montanha do Eterno, a casa de Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e por ele seguiremos. Por de Sion virá ensinamento e da Torá de Jerusalém. Desculpa, ensinamento da Torá e de Jerusalém, a palavra do Eterno. Ele orientará as causas entre as nações e estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Converterão então suas espadas em arados e suas lanças em foices. E cada nação não levantará contra outra sua espada, e não mais se aprenderão a arte da guerra. Não aconteceu isso ainda. Está acontecendo, não aconteceu ainda. Entendeu? Então, uma coisa que não foi cumprido pelo fulano. Mas está muito claro. Não tem como falar, nossa, é parábola. É claro, claro, claro. Ok? O que vai acontecer sobre o templo. Segundo ponto, que vai acontecer na era messiânica. Todos os exilados do povo judeu voltarão para a terra de Israel. Um requisito que o Messias, o Mashiach, tem que fazer. A era messiânica fará isso. O povo judeu. E eu estou no exílio. Porque a minha casa, minha terra não é o Brasil. Apesar que eu gosto daqui, eu sou patriota, mas minha terra não é aqui. Eu vou chegar lá, calma aí. O Brasil vai virar Israel. Exatamente. Mas vamos ver o que os profetas falam. Vamos começar com Moisés. Deuteronômio 30, 3 e 4. Eterno teu Deus te trará com ele de teu cativeiro. E se compadecerá de ti e te fará voltar, juntando-te dentre todas as nações para onde o Eterno teu Deus te espalhou. Ainda que teu desterro
esteja na extremidade dos céus. O Eterno teu Deus te ajuntará dali e dali te tomará. Okay? O Isaías, de continuação no Isaías 11. Será então que o Eterno, pela segunda vez, porque a primeira foi no primeiro templo, que voltaram. Segunda vez, lembra que Isaías viveu no primeiro templo. Ele não viu o exílio da Babilônia. Okay? Mas que segunda vez? Então será que o Eterno, pela segunda vez, estenderá a tua mão para recuperar os remanentes do seu povo que estiverem ficando na Síria, no Egito, em Patros, em Cush, em Elam, em Shinar, em Amat, e nas ilhas do mar. Erguerá o estandarte para as nações, congregará os dispersos de Israel e juntará aqueles de Judá que estiverem espalhados pelos 4 cantos da terra. Então, estou mostrando coisas claras. Eu não falo em parábolas. Nem os profetas. Vou continuar Isaías. Falei, Isaías é um profeta maravilhoso. Isaías 43, 3-6. Não temes, porque eu estou contigo. Do Oriente trarei tua descendência, e do Ocidente buscarei. Direi do Norte, entrega os cativos, e ao Sul não retenhas. Anda, traz de longe meus filhos, das extremidades da terra e minhas filhas. O Amós. Amós é contemporâneo de Isaías, é um dos alunos dele. Eu farei meu povo Israel voltar do cativeiro. Reconstruirão as cidades asoladas e as habitarão. Plantarão vinhedos e beberão seu vinho. Cultivarão pomares, estou arrepiando aqui. Pomares e saborarão seus frutos. Eu os plantarei em seus próprios solos, e não serão mais arrancados da terra que lhe dei. Gente, isso aconteceu ou ainda não aconteceu? Não? Quem viajou para Israel? Eu nunca viajei, mas eu acho que já, porque lá em Israel está tudo. Os melhores vinhos que tem no mundo saem de Israel hoje. Porque até então não tinha nada, era deserto. O povo judeu voltando para lá, plantando pomares. Israel, a maior exportadora de laranjas para a Europa. Os vinhos de Israel, considerados os melhores do mundo, de Israel. Aconteceu ou não aconteceu? É vocês vivendo no momento. Vocês estão vivendo na época de realização de profecias. Presta atenção. Não aqui não estamos de brincadeira, não. Jeremias. Vou mostrar todos os profetas, gente. 23. Por isso, aproximam-se os dias, diz o Eterno, e que não mais jurará pelo nome do Eterno, que retirou os filhos de Israel da terra do Egito, que retirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim, assim como vive o Eterno, que é o juramento, que retirou e trouxe de volta a semente da casa de Israel da terra do norte e de todos os países aonde os tinham dispersado, fazendo-os habitar em sua terra. Aconteceu ou não aconteceu?
Está acontecendo. Está acontecendo. Vamos ver o que Isaquias fala. É o que passa em vossa mente quando dizes: nós seremos como as demais nações e como as famílias de outros países que adoram o pão e a madeira. Não por acaso. Olha que Isaquias viveu quase 400 anos antes de 500 anos. 20, Isaquias 20, 32, 37. Isso não sucederá. Pela minha vida, o julgamento, diz o eterno Deus, que certamente, com mão forte, braço estendido e ira derramada, reinarei sobre vós. Eu vos tirarei do meio dos povos e vos recolherei dos países aonde estáis espalhados. Com mão forte, braço estendido e ira derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali vos julgarei, face a face, conforme julgarei aos vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim vos julgarei, diz o eterno Deus. E farei com que passais pela vara, e vos passarei pela transmissão da aliança. A volta do povo judeu para Israel não depende da nossa vontade. Ele é o general que mandou a gente para fora para fazer o trabalho, agora é a hora de voltar. Entendeu? Porque estou dependendo de vocês. Faz o seu trabalho que eu volto para casa. Continuando Isaquias 36. Portanto, proclama a casa de Israel, assim diz o eterno Deus, não é por vós que eu faço, ou a casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste nas nações para onde foste. Por quê? Porque o povo judeu está no exílio, e cadê o povo escolhido? Cadê a promessa? Entendeu? Então, essa é uma profanação. E santificarei meu grande nome parente das nações, para onde foste, que em seu meio o profanastes. E as nações saberão que eu sou eterno, diz o eterno Deus. Quando eu for santificado por vós, e vista de todos eles, pois vos buscarei dentre todas as nações, vos recolherei de todos os países, e vos trarei a vossa terra. Então, aspergirei sobre vós água limpa, e sereis purificados de todas as vossas impurezas, e de todas as vossas impurezas e idolatrias, eu vos purificarei. A gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele. Não precisa preocupar com o que Deus vai fazer. Ele está fazendo a volta para a terra de Israel. Terceiro ponto. O fim do mal e das transgressões. Não vai existir mais o mal. A gente falou ontem, não vai ter mais morte. Mas vamos ver. Isaquias 37. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram. Eu os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Óbvio. Os profetas só falaram para o povo de Deus. Ainda existe hoje muitos judeus praticando idolatria? Define idolatria. A pessoa acha a idolatria uma estátua da Maria ou desaparecida?
Exatamente. Status, dinheiro, o eu que fiz, eu que consegui, eu. Esse, tem Deus, ele que manda, entendeu? Eu não faço nada, eu só faço vídeos, o resto é ele que faz. Quando as pessoas falam, por acaso eu vi seu vídeo do lado, por acaso. Não, Deus colocou isso aí. Para você ver, olha, Deus está preocupado com cada criatura. Também com os não-judeus, que eles vão ver a verdade. Entendeu? Meu, se eu cheguei a 25 mil seguidores no YouTube, eu falo, que isso? Tem amigos meus que têm centenas. Né? Porque não é o que eu faço. Eu faço o trabalho. Eu escolho se vai aparecer para alguém ou não. Não tem nada a ver comigo. Entendeu? Sefania. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Da sua boca não se achará línguas enganosas, mas serão apacentados, palavras bíblicas, deitar-se-ao e não haverá quem os espante. Zacarias, acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, Hashem Tsevarot, que tirarei da terra os nomes dos ídolos. Presta atenção. E deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos da impureza. Você acha que por acaso a igreja está mudando o nome do pendurado? Já não mais Jesus. Você acha que por acaso? Não, a gente estudou e vimos que não estudou nada. Você nem sabe o que está falando. Mas vamos tirar. Eu vou fazer nome mais judaico, mas também vai embora. Não existe. Presta atenção como as coisas estão funcionando, estão acontecendo. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Como? Ninguém vai morrer no fogo do Apocalipse. É como, entendeu? É melhor, a vergonha que vai te queimar. E o dia está para vir, os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixarão nem raiz nem ramo. Em Malaquias 3,19. E também é repetido em Malaquias 4. Na verdade, dependendo. No Bíblia Judaica, Malaquias tem 3 capítulos. Na Bíblia cristã tem 4 capítulos. Não sei porquê. Isaías, de novo. E todos os do teu povo serão justos. Para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados. Obra das minhas mãos, para que eu esteja glorificado. Ezequiel 60:20. Naqueles dias, e naquele tempo, diz o Senhor, buscará-se a maldade de Israel, e não será achada. E os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanentes que eu deixará. Não deverá estar escrito pelo nome do sangue, do pendurado. Perdoa, porque Deus perdoa. Não, precisa de sangue? Cadê o sangue? Cadê o sacrifício? Cadê?
Agora vai acontecer uma coisa, 4 pontos, que é essencial para a era messiânica, o conhecimento de Deus. Não a crença. Presta atenção, não está escrito a crença em Deus, mas o conhecimento, a conhecer, a saber o Deus. A gente vai voltar para Isaías 11. Não causarão dano e nada destruirão em meu santo monte, porque a terra estará repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Quando você conhece que tem Deus, reconhece que existe Deus, como você faz mal para o próximo? Habacuc. Porque a terra se enchará de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você sabe quem era Habacuc? Era profeta, mas quem ele era? Quem conhece a história de Eliau e Elisha? Elias e Eliseu? Ambos, não, tem o Elias e o discípulo dele, Eliseu. Os dois ressuscitaram o menino. Elias ressuscitou uma criança, essa criança virou profeta, chamado Jonas. Eliseu também ressuscitou uma criança, essa criança é o profeta Habacuc. Que são, agora você sabe. De novo, Isaías. A gente vai ser mais Isaías do que qualquer outro profeta. E a glória do Senhor se manifestará, toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor diz, até se a própria carne vai saber que Deus é o... Isaías 45. Teus sentinelas elevam suas vozes, juntos cantam, porque com seus próprios olhos verão, quando o Eterno voltar a Sião. Você vai ver, você vai enxergar a divindade. Isaías 52, 8. Jeremias 31, 32, 33. Pois este é o pacto, presta atenção, que farei com a casa de Israel após aqueles dias, diz o Eterno. Farei com a que eternalizam minha Torá e todo o seu ser, e a gravarei em seu coração. Serei seu Deus e serão meu povo. Não mais precisarão sugerir cada um a seu vizinho e cada um a seu irmão. Reconheça o Eterno, pois todos já me conhecerão, do mais humilde ao mais destacado, diz o Eterno. Pois perdoarei suas iniquidades e não mais lembrarei seu pecado. É parabolado, é difícil de entender. Não preciso ensinar mais, eu não vou precisar ensinar vocês. Eu vou fazer vídeos mais. Você ir lá pescar. Pescando. Porque vai estar todo mundo vai conhecer Deus. Quinto ponto. O mundo servindo a Deus. O único Deus. Agora, presta atenção. Lembra que são profecias claras, não tem como interpretar em outras formas. Ok? Farei, então, com que os povos voltem a conhecer uma língua pura, com a qual todos possam invocar, do mesmo modo, o nome do Eterno, para servi-lo com seus sentimentos unidos.
Não chamar o nome de Deus, mas conhecer o nome de Deus. Esse é Sofonias 3:9. Agora, Isaías 2:2-3 é Michá. Então, um é discípulo, outro discípulo de Isaías. Voltando um pouquinho para isso, quando fala do nome do Eterno, relacionado a O tetragrama? Não. Êxodo 3? Não. Não tem nada a ver. Porque esse já é um assunto cabalístico, ok? O que acontece? Nós temos práticas cabalísticas que a gente mentaliza letras em hebraico que manifestam um dos nomes, ok? Você quer ter vou falar assim, um certo resultado espiritual, você mentaliza um dos nomes, manifestações dos nomes relacionados àquilo ponto que você quer, espiritualmente. Nós temos esse conhecimento. Tem pessoas elevadas que praticam isso diariamente. Nessas dias, todo mundo vai conhecer essas práticas. E como era antigamente. Você pode aprender. Todo mundo vai saber. A língua que fala ali é o hebraico? É a língua sagrada. Mais do que hebraico. Hebraico é a língua sagrada. Por exemplo, você sabe que hebraico não tem palavrões? Não existe palavrões em hebraico. Todo palavrão se tem, ou em árabe, ou em português, não existe palavrões em hebraico, porque é língua sagrada. Como fala ali, conhecer a língua pura, no qual todos possam incorporar. Exatamente. Ainda não se tem muito eterno. Não, é aqui, convocará aqui, na sua mentalidade. Não pode ser falado. Entendeu? Mas convocará é quando você vai rezar, quando você vai fazer suas afazeres, você vai dedicar isso a Deus. Você vai trabalhar. No judaísmo nós temos muitas leis sobre lei de trabalho, de negócios. Por quê? Deus está lá também. Entendeu? Deus não só está na sinagoga ou no templo. Ele tem tudo. Tem todos os seus afazeres. Você tem que lembrar que tem Deus. Isaías 2. E ocorrerá no fim dos dias que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todas e destacará dentre as colinas. Já falamos isso. E a ele afluirá todas as nações. E muitos povos dirão: vinde, ascenderemos à montanha do Eterno, a casa de Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, por eles seguiremos. Pois de Sião virá o ensinamento da Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Esse aqui mata qualquer opção que o cara vai voltar. Porque ele não vai lá para pedir o pendurado e ensinar as leis dele. Apesar que todo mundo vai ser arrebatado. Mas não, eles vão lá para pedir os judeus ensinar as leis de Deus. Zacarias 14:9. O Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Eterno será um e seu nome um.
Agora, em hebraico, a palavra significa único. Não que tem 2, 3, 4. Único. Ok, pois agora, como você pode ver isso? Quando a gente vê na criação do mundo, em Gênesis. Quando você vai ver, quando Deus criou a terra e o céu, no final do primeiro dia, ele falou o quê? Ele falou que o primeiro dia? Não. Olha o dia 1. Depois ele falou o segundo, o terceiro, o quarto. Mas por que 1? É no primeiro. Porque é único. Não existia ainda o segundo, o terceiro, o quarto. Só depois. Então, o primeiro, o único, era 1. Porque é único. Entendeu? Você entendeu? Ótimo. Zacarias 14, continuando. Então, cada uma das nações, dentre as que invadiram Jerusalém, que sobreviver, subirá cada ano para adorar o rei, o Eterno dos Exércitos, celebrar a festa de Sukkot. Okay. Por que a festa de Sukkot é tão importante, você sabe? Por que não a festa de Pesach, ou Shavuot, ou... Pesach quando saíram do Egito. Não? No Sukkot, no 7 dias do Sukkot, o povo judeu, ele sacrifica 70 bois pelos 70 povos. Na festa de Sukkot, a gente sacrifica os 70 povos do mundo. O povo inteiro foi originado de 70 povos que saíram dos filhos de Noé. E na festa de Sukkot, a gente sacrifica esse povo, esse mundo. Então, por isso que eles vão na festa de Sukkot. Porque todo mundo junto. Entendeu? Agora aqui fala celebrar, não guardar. É diferente. Você pode celebrar. Mas eu quero ver os caras pagando R$500 para 4 espécies. É o mais barato. E limão siciliano não é cideira. Tá? Agora, 6º ponto. Paz e unidade na terra. Presta atenção. Não está escrito que vai precisar ter segunda chance para ter isso, tá? Tem muitas fontes. Ok, eu peguei algumas, eu reletei aqui o resto. Levíticos 25, 18 a 19, e 26, 5. E Jeremias 23, 6, 33, 16. Ezequiel 28, 26, 34, 25 a 28. Joel 4 a 17. É claro que eu peguei o Isaías aqui. De novo, Isaías 2, 4. Ele já começou o livro dele com profecias messiânicas. Ele orientará causas entre as nações e estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Converterão então suas espadas e arados e suas lanças e foices. Ninguém vai virar comunista, tá? Não por isso é foice. Foice porque é instrumento de trabalho do campo. E cada nação não levantará contra a outra sua espada, e não mais se aprenderão a arte da guerra. Oséias
naquele dia farei, para benefício de teus filhos, uma aliança com as feras do campo, com as aves dos céus e com os répteis, e quebrarei o arco e a espada, fazendo desaparecer da terra todas as guerras, e assim eles poderão dormir sentidos e seguros. Aconteceu já? O cara fez isso? Depois que ele supostamente apareceu, só desgraça, 2000 anos de desgraça para a humanidade. É? Em nome dele, em vez de paz, veio só desgraça. Zacarias, presta atenção. Destruirei qualquer carruagem de guerra de Efraim. Eliminarei todo o cavalo de combate de Jerusalém. Será destruído o arco de batalha. E ele falará somente de paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Daqui que eu falei que o Brasil vai ser Israel. Porque tudo vai ser sob o domínio de Israel. A nova ordem mundial. O correto. Os distorcidos dos caras aí. Agora, sétimo ponto. Ressurreição dos mortos. Agora o negócio fica pesado agora. É The Walking Dead, mas agora é de verdade. Não fantasia do Novo Testamento. Mas eles precisavam falar isso porque o próprio escritor do Novo Testamento sabia que algo que precisa ser acontecido. Isaías, de novo, 26, 19. Mas reviverão teus mortos, os cadáveres do meu povo voltarão a se erguer. Despertai e cantai, o vós que estás no pó, porque sobre vós caia o vale da luz, e a terra fará viver as sombras. Não é parábola. Ok? É literalmente, está falando aqui. É literal. Sim, para Deus é difícil. Algo é difícil para Deus. Agora, você já conhece esse... Do pó da terra. Está escrito. É os vós que estás no pó. Deus não criou o homem do pó, da terra. Então, qual o problema? Errado cremar sim. Não, mas não por isso. Por exemplo, são duas coisas. Por exemplo, os judeus que foram cremados na campo de concentração, eles foram assassinados. Não foi por conta própria. Entendeu? Mas se o cara fala, o que crema meu corpo? Ele está cometendo pecado. Entendeu? É dor diferente. Eu sei, não, são coisas diferentes. Você está sendo assassinado, você não é culpado. Entendeu? O cara bota fogo em você, você não é culpado. O motivo da cremação ser pecado é porque os povos pagãos faziam isso? Não, na verdade não é isso, porque o processo da deterioração do corpo é importante, ele é importante para a purificação da alma. Se você crema, você estragou o processo. A alma não tem de conserto. Ele ficava vagar e não passou o processo.
Entendeu? Essa prática ele veio do Japão. E na Índia, muito. Na Índia. Muitos cristãos aqui também, no Brasil, crema. Ezequiel 37. Portanto, profetize e diz-lhes: assim que diz o eterno Deus, eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos tirarei de vossos sepulcros o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberás que eu sou eterno quando tiver aberto as vossas tumbas, e vos tiver feito sair dos vossos sepulcros, o povo meu. Porém, em vós, o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa própria terra, e sabereis que eu, o Eterno, assim determinei e farei cumprir, diz o Eterno. Glória a Deus. Agora eu tenho uma pergunta. Que bom. Você já falou que a reencarnação existe. Então, se, por exemplo... Eu falei. O sábio judaico. Esse transmitido. Muito bem. Qual corpo vai levantar? Eu fui João, depois eu morri, depois eu fui José, depois eu morri, agora eu sou Vinícius. Quando ressuscitar, você tem. Os três. Porque você acha... Essa pergunta... Essa é uma pergunta muito boa que eu já respondi tantas vezes, mas eu vou responder de novo. O que acontece? Essa pergunta começa quando você acha que você é uma alma completa. Nenhum de nós é uma alma completa. Todos nós somos faíscas, parte de almas. As nossas almas, um exemplo melhor para você ver, por exemplo, duas irmãs. Elas são parte de uma alma só. Não são almas inteiras. Mas, imagina assim, pega uma vela. Ok? Tem uma chama. A vela é o corpo, a chama é a alma. Quantas velas você consegue acender de uma vela só? Infinitas. Infinitas. E quanto àquela primeira acesa, eu posso acender infinita. Na verdade, não acaba, porque você me posso acender. Agora, aquela primeira chama, ela perde alguma coisa dela quando você acende as outras? Essa é a melhor forma de entender a alma do corpo. Porque coisa espiritual, não físico. Então, o que acontece? Quando você viveu uma vez, você consertou aquela parte que tinha que consertar nessa vida. Essa parte da alma, ele fica esperando lá. Essa chama, ela espera para o corpo, que ela fez o trabalho junto, voltar nela. Entendeu? E quando vai ressuscitar, cada corpo vai receber aquela alma que ela fez o trabalho junto, consertou. Aí você vai levantar, você vai ver você nas vidas passadas, você vai ver você nas vidas anteriores, e você vai ver seus filhos, seus pais, e você vai ver que todos são a mesma coisa. Não há diferenças. Não como. Não como. Daniel 14:2. Muitos dos que repousam sobre a terra serão despertados. Não todos, muitos. Detalhe. Alguns para uma vida eterna de méritos e outros para o opróbrio eterno. Outras palavras, vergonha eterna. Okay? Não todos, muitos. É importante. Quer saber mais? Judeus, os Bnei Noach. Ok? E aí? Pode acontecer, por exemplo, da parte da alma levantar para a vergonha eterna e a parte da alma para o mérito eterno. Sim. Porque depende do que você fez naquela vida.
que é vergonha? Vamos falar vergonha eterna. Por exemplo, eu expliquei o que vai ser essa vergonha. Porque se você não vai levantar, se você levantou, porque você tem os méritos, você merecia. Então, o que é essa vergonha? A vergonha é você, eu falei isso ontem, a vergonha é você quando você vai ver que podia fazer tão pouco, tão pouquinho a mais, e ganhar uma eternidade de luz a mais. Falei, sabe que você quando você, por exemplo, quem já fez provas e tinha aquela pergunta bônus, e deixou de responder. Eu falei, não, pô, mas eu sabia essa pergunta, por que eu não respondi? Eu podia, se fosse aquela pergunta que ia fazer você passar. Mas eu sabia essa pergunta. Então, um pouquinho mais. Mas deixou ele fazer por quê? Frescura. Entendeu? Mas, vamos supor, a outra alma, eu fiz certo. Mas aquele outro pedaço, vamos supor, de mim não fez certo. Sim. Eu vou passar vergonha? Não você. É um. Sabe o que é mais vergonhoso ainda? Que todo mundo vai saber do que você está fazendo. O que você fez. Então vou fazer o certo. Mas eu vou falar para vocês a verdade. Tudo sabido, tudo registrado, você está sendo filmada. Presta atenção. Esse tratado dos pais fala, está tudo registrado. E fala, você está sendo filmado. Sorri. Sorria. Não, porque por isso você vai ver, quando o judeu ele tem um jeito de comportar, porque sempre, tudo vai ser mostrado para você. Nada passa em branco. Mas até as fantasias mais ocultas que a pessoa tem, né? Ora, só as ações. Só as ações. Ninguém vai te julgar pelo pensamento. Você é julgado pelas ações. O que você tem que trabalhar é sim controlar os seus pensamentos. Mas se você tem pensamentos ruins, mas luta contra, não age conforme elas, ótimo, perfeito, parabéns. Mas se você... Exatamente. Onde você está? Entendeu? Agora, de novo, o mais vergonhoso ainda é você apontar o dedo, mas depois ver que, nossa, que besta que eu era, né? Podia falar, foi minha culpa e está tudo. Pessoas tocam celular, muda de bairro, muda de país para não assumir responsabilidade. O cara prefere gastar milhões e ficar preso no final do que falar, errei, toma de volta tudo. Entendeu? Oitavo ponto. Já vai acabar. Calma aí. Fim para doenças e a morte. Que aí entra a questão de vida eterna. Aqui, por que eu preciso de vida eterna no mundo superior? Lá não tem morte mesmo? Não existe a morte lá. Por que a promessa de vida eterna lá? A alma não morre. Aqui importa a vida e a morte. Aqui existe vida e morte. Isaías 35. E abrir-se aos olhos dos cegos e desobstruir-se os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um gamo e cantará a língua do que era mudo, pois águas brotarão nos ermos e torrentes nos desertos. Para todo mundo. Quem vai ressuscitar, quem vai viver na era messiânica, vai ver isso. Essa antes da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é o ponto final.
completar a era messiânica. Aí, você vai ver. Isaías 25:8. Afastará a morte para sempre. Enxugará as lágrimas de todas as faces. E toda a face da terra será apagada, o opróbrio de seu povo, pois assim determinou o Eterno. Mas por quê? Assim, assim. Porque é assim. Isaías 61. Presta atenção. Estrangeiras virão alimentar o vosso gado, e serão vossos lavradores e vossos vinheteiros. Vós, porém, sereis chamados de sacerdotes do Eterno, e serais aclamados por ministros de nosso Deus. Vós alimentarás com a riqueza das nações, e vós donarás com suas magnificâncias. Aí que vem os caras falando, os revoltados, falam que os povos vão ser escravos dos judeus. Sim. Melhor ser escravo dos judeus do que escravo da igreja. Mas por que será isso? Porque o povo judeu serão os sacerdotes. No, todo lugar no mundo, o sacerdote que serve a Deus para benefício de todo mundo. Esse que vai ser. Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Pergunta a qualquer pessoa que trabalha para uma empresa de judeu. Se não preferia trabalhar para uma empresa de não judeu. Em São Paulo, tem muitos. Eu tenho amigos meus que trabalham só com judeus. O cara assina carteira assinada, tudo, não, mas escravo, mas que só com judeus. Por quê? Maravilha. Se todas as pessoas que já viveram desde o início até hoje ressuscitarem, vai ter lugar no mundo para tanta gente. Você sabe o tamanho da Terra? Você sabe o tamanho da Terra? De verdade? Não que foi doutrinado para nós? Sim, claro, tem muitas áreas vazias. Não muito. 90% da face da Terra é deshabitada. E eles falam, a mídia fala em superpovoamento. Meu amigo, 70% da população do mundo vive na beira dos continentes. Olha o Brasil. O Brasil é gigante. Vou falar literalmente. Se você pegar Google Earth, você vai ver. 80% do Brasil é desabitada. Aqui tem 200 milhões. Tem lugar para mais de 200 milhões aqui, tranquilo. Tranquilo. Não tem nada. Nada. E eu te pergunto, nem plantações, mata. Mata de... Entendeu? E a questão do alimento, vai ter como produzir alimento para tantas pessoas. Você sabe que hoje nós temos alimento em sobra. Você sabia que os agricultores, eles destruem as plantações para que não abaixe o valor? Sabe quantas toneladas é jogadas no lixo para que não abaixe o valor? Falta comida. Não, para de preocupar com o dinheiro. Eles jogam o preço abaixo, eles jogam fora. Aí me fala se falta comida no mundo. Vê qualquer restaurante aqui, no final do dia, você não joga 60% da comida fora. Em vez de preparar em, como falar assim, marmitex e distribuir para pessoas que precisam. Um restaurante faz isso, eu quero ver. Se uma boa ideia, Mas o povo também não pede a gente fazer, porque essa pessoa lá na frente passa mal, o padrão restaurante também. Eles evitam da pessoa ver isso também. Se você faz bem, não acontecerá nenhum mal.
Isso faz de verdade, né? Isso faz de verdade. Olha uma ideia. Uma ideia para os Bnei Noach de Uberlândia aplicar. Ir para os restaurantes, em vez de você jogar, podemos distribuir isso para as pessoas necessitadas? Por que não? O cara vai jogar no lixo mesmo? Precisa uma que fará isso. Arroz, aqui arroz tem de sobra. Não falo da carne. Arroz, feijão e salada. Sobra. Então, os países aí que passam fome, justamente é devido ao governo deles mesmo, né? A culpa é do governo, não é? Como se diz? A culpa é dos outros. A culpa é do governo. A culpa é dos outros. Porque tem gente passando fome, Por quê? sabe? As crianças passando fome, você vê as pessoas pedindo, né? Não estou falando de criança, estou falando de adultos. Adulto passando fome, escolha dele. E Ok? as crianças? Nós temos responsabilidade. Se os pais não conseguem cuidar das crianças, aí tem que entrar a assistência social. Agora, se nem assistência social, até porque esse país socialista não tem nada de social, não somos seres humanos. O Rebbe de Lubavitch fala assim, quando você encontra algo que requer conserto, é você que tem que consertar, porque você que foi encontrando isso. Você foi colocada na frente. Se te incomoda, porque você que tem que resolver isso. Essa é a sua missão. Se você vê algo errado, é para o outro, o cara está nem aí. Por que alguém não incomoda com a coisa que você incomoda? Porque é o seu trabalho a fazer. A sua missão. Entendeu? Ai, ai. Vamos lá. Isaías 31. Pois o Eterno consolará Sion, trará conforto a todas as suas ruínas, transformará seu deserto no Éden, e seu ermo no jardim do Eterno. Nele se encontrará um regozijo e alegria, melodias de ação, de graças e som de canções. Ezequiel também fala isso, 36, 29 e 30, Amós 9, 13, Levíticos 26, 5, Joel 4, 18, Oséias 22, 23. Está cheio. Solé. E o clássico, claro, Isaías 11. Voltamos. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará ao lado do cabrito. O bezerro, o filhote do leão e o animal adulto andarão junto, e uma criança os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão lado a lado, suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca do espide, e a mais crescida colocará sua mão na toca do basílico. Não causarão dano e nada destruirão em meu santo monte, porque a terra está repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. A natureza vai se modificar. Não vai haver mais predadores. Então. Não, porque já quando fui criada, não foram criadas assim, foram criadas vegetarianas. Só vai voltar à origem. Porque o ser humano influencia a natureza. O nível do ser humano influencia a natureza. Entendeu? Se o bicho ataca o homem, só porque esse homem virou o animal. Porque o animal, por natureza, tem temor ao ser humano.
Mas, mais ainda, a natureza mesmo vai modificar. Agora, aonde que a gente aprende que nós temos que não só aguardar a redenção, mas temos também que proclamar. É falar para Deus, cumpre. Habacuc. Outra visão perceberás sobre o tempo determinado. Ele esclarecerá sobre o final que há de vir, sem qualquer engano. Ainda que te pareça tardar, espera, porque ela por certo chegará a ti, e ela não demorará. Sofonias 3:8. Por isso tereis de esperar, diz o Eterno, até o dia em que eu me levanta contra eles, contra vossos opressores, para cumprir minha decisão de reunir as nações e agrupar os seus reinos para fazer cair sobre eles minha indignação e toda a minha ira. A nossa vingança não vai ser por nossa conta. Deus vai fazer isso mesmo. Como vocês podem ver, isso está acontecendo. Os povos não se matam entre si mais do que se preocupados com os judeus hoje em dia. Por exemplo, você vê o Oriente Médio, o inferno em volta de Israel. Literalmente. Inferno. Mas Israel, o Éden, o jardim do Éden. Por tudo isso tardará o Eterno em vos mostrará sua graça. E ele será assaltado para que possa ter compaixão de vós. Pois o Eterno é um Deus de justiça. Abençoados são aqueles que dele esperam a salvação. No Eterno. Não em nenhum outro. E último ponto. Que temos essa questão de proclamar a redenção. Fazer Deus cumprir a sua promessa. Pois os filhos de Israel ficarão solitários por muitos dias, sem rei e sem príncipe, sem celebrar sacrifícios e sem pilares de idolatria, sem efod, que é a roupa do sumo sacerdote, sem o terafim. Somente depois os filhos de Israel vão retornar e buscar o Eterno, seu Deus, e o Davi, seu rei, e virão temerosos ao Eterno e sua benevolência no fim dos dias. Só depois que nós vamos proclamar, nós vamos voltar a falar, Deus, cumpre a sua promessa, que tudo que a gente falou vai acontecer. Então, nosso trabalho é isso. Nosso trabalho é fazer acontecer. Esse sem rei, sem príncipe, sem celebrar sacrifícios é a diáspora, é a galuta. Sim. Mesmo que eu falei que sempre tinha líder do povo judeu do trono do rei Davi, mas não estava sentado no trono em Jerusalém, no templo, porque é o lugar dele. E lá quando fala em Daniel 2, que essa tirada e a dominação, imposta a dominação. Que? Não entendi. Daniel 12, Sim. que fala sobre quando o sacrifício diário é tirado e mostra a dominação. Quando o sacrifício contínuo for retirado, mostra a abominação dos oradores. Sim, no segundo templo. Por isso o segundo templo foi destruído. Ali, Quando foi? O Daniel não fala do terceiro templo. O Daniel só falou do segundo templo. exatamente, ele diz assim, que não tem uma ligação sobre quando o sacrifício diário foi tirado e posta a dominação idolatradora, no caso do pendurado. Não tem nada a ver. Daniel não fala nada sobre Jesus. Nunca. Eu fiz um vídeo, 2 vídeos, 3 horas,
sobre Isaías, Daniel 9, os 70 semanas de Daniel. Eu provei lá, mostrei. Daniel não fala nada, nem são 70 semanas, na verdade. Não tem nada a ver com o Messias, muito menos com Jesus. O Daniel fala, relatando ao tempo do exílio na Babilônia, a construção do segundo templo, o tempo que vai durar o segundo templo, e o acontecimento no final do segundo templo. Ele fez essa pergunta porque a gente entendeu que seria essa abominação desoladora que seria colocada no ídolo, né, que era o Jesus. Então, Não é isso. Não é referente a isso. O que foi ídolo lá é ídolo da Roma que colocaram lá dentro. Tanto a Grécia, tanto a Roma. Então, no caso de fazer esse pensamento, acaba voltando mesmo a achismo. Nenhum profeta referiu ou falou sobre Jesus. Porque não existiu. Os profetas eles falam a respeito das pessoas que vão adorar a madeira, não a pessoa. A pessoa adora a cruz, adora a madeira e a pedra, mas não está falando da pessoa porque não existiu essa pessoa. Passou mas passou, eu não consegui. Agora acho que Pode falar, qualquer pergunta, pode. Sobre eu não sei o endereço, que fala que é da João Ferreira de Almeida, realmente fala assim, que sairão e verão os corpos prejudicados contra o Senhor. Eu não sei onde está o endereço. Não está na Torá. Não está. Não está na Torá. A João Ferreira de Almeida já está também. E por isso eu falo, estuda hebraico por conta própria. Ou se você não consegue estudar com alguém que sabe hebraico, literalmente, estuda por conta própria. Não aceita nada que as pessoas dizem, especialmente um padre católico que fez tradução equivocada, baseada em traduções inglesas, piores ainda. Dá para ver claramente que eles pegaram essa parte que você está, pegaram dali e fizeram Apocalipse. Sabe o único lugar que existe Apocalipse? No X-Men. Pronto. Só lá. Fizeram algo tão distorcido e Total. Por exemplo, me dá seu telinho aí só um minuto. Isso. Se você ver uma coisa. Alguém quer dar aqui o... Se cair as coisas entendendo, você pode. Só vou mostrar para vocês uma coisa. Quem já leu Isaías, Salmos 2, que fala beije o filho, beija o filho. Não está escrito beija o filho. Está escrito se ama. Se ama. Se ama, se prepare. Também, vamos falar assim, se você vai pela tradução que você está a fazer, se vão para ele fala assim que está escrito bar, que a palavra aramaica significa filho. Só que nos Salmos não está escrito em aramaico. Não tem palavras aramaicas nos Salmos, só em hebraico. E mesmo assim, vamos falar que está em hebraico. Se está em aramaico. Está escrito beija filho, não o filho. Beija o filho. Não o filho. Mas como que está em hebraico, significa se arma. Se ama, se prepara, se esteja pronta. Entendeu? Você acha que isso é tudo? Isaías 20, Salmos 22, versículo 17. Ou 16, depende de qual versão. Quem lembra? E traspassaram minhas pés, minhas mãos.
Traspassaram minhas pedras e minhas mãos. Não está escrito isso. Não está escrito isso. Não. Está escrito assim, pois cais me cercaram, um bando de malfeitores me circundaram, como um leão em minhas mãos e meus pés. Eles colocaram trocado para poder. Não é erro de tradução. Não é erro de tradução. Não, acho que é para poder. É mal, vou falar assim, mal intencionado mesmo. O Novo Testamento fala que não vale nada. Novo. Por exemplo, está escrito no Novo Testamento que Jesus foi levado para Nazaré para que será cumprida a profecia que ia chamar Nazireu. Aonde tem essa profecia? Que cumpre a profecia. Aonde tem essa profecia? Não existe. Não existe essa profecia. Não faz sentido ser Jesus de Nazaré também, porque a cidade de Nazaré Não existia. Não, exatamente. Porque Nazaré foi criada depois, em glorificação daquela história, pelos templários, pelos cristãos. Gente, as profecias messiânicas são claras. Não tem como você ser enganado. Está tudo claro, tudo está na palma da mão, só ler. Perfeito. Aonde está escrito que o Messias precisa vir, não cumprir nada, morrer e voltar para ter segunda chance. Me mostra. Fica obrigado. Ah, claro, porque não tem resposta. Aí leva no emocional. Ele falou assim, que eu não sei ler, Deus, acho que Salmo. Acho que foi isso mesmo. Não, foi da pedra. Salmo 130, eu acho. Não, 118. Aí ele fala assim, não, já estava lá, você não entende, você lê, mas você não entende. Já tá. Você não entende. Ele na sua bolinha. Isso. 118 ou 22. Só que você vai pegar o 118 e eu vou fazer a pergunta. Quem escreveu? Ele falava sobre quem? Sobre ele mesmo. Ah. Não, muito simples. Interpretação não podemos discutir. O cara quer falar que fala de alienígenas aqui, que seja a interpretação dele. Eu não tenho como discutir interpretação. Aqui não trouxe versículos para interpretar. Eu trouxe versículos que é pé da letra. Agora, Salmos. Quem escreveu Salmos? Ele falando aqui sobre quem? Sobre ele. Pois não, Salmos 22. Sabe por que está aparecendo na Bíblia que está, versículo 16, quando é o versículo 17? Porque o primeiro versículo foi tirado. Que o título do... Abre lá, o Salmos 22. Fala para mim. Qual o primeiro versículo? É o segundo. Aqui. Porque o primeiro versículo, para o condutor, a Eretah Shachar, um cântico de Davi. Escreveu o título, ele fala de si próprio. Então eles puseram. Eles tiraram o título, óbvio. Eles colocaram assim, na Bíblia. Antes do versículo, está escrito Cântico de Davi, fora do contexto, fora do. Mas se o título é Cântico de Davi, Aquele é o primeiro versículo. ele fala de si mesmo, como a maioria dos salmos. Pensando assim, como que Deus vai agir em torno dessas tão grandes mentiras
a vergonha que eles vão sentir e a maior vingança. Olha o texto que está aqui na Bíblia. A vergonha do bandido, o cara que sabe que está errado, ele não admitiu, vai ter que passar vergonha vendo a verdade na cara. Gostosa demais. Porque você não precisa fazer nada. Você não está vingando. Não há culpa, não você que está... A verdade. O nome de Deus é a verdade. Ele já direciona você a conduzir a própria conclusão que eles queiram. Esse pessoal que fez a tradução do latim lá atrás, Sim. quando criaram a Vulgata Latina, que é o Novo Testamento, a parte do Novo Testamento, eles não sabiam traduzir nada de Me dá a câmera aqui. E quando Passa começa a câmera. o Salmo 22, Sim. fala assim, não é? Eli, Eli, lama azabtani, não é isso? Sim. Como é que está traduzido isso lá no Novo Testamento? Shabachthani. Pendurado. Não tem nada a ver Não, Shabachthani não existe. com azabtani. Não existe essa palavra. Shabachthani, na verdade, primeira coisa, não existe essa palavra em hebraico. A palavra é aramaico. Okay? Por que você me tropeçou? Tipo, Jesus fala para Deus, por que você me fez tudo essa bagunça? Sendo, era tudo programado, não? Você não ia ter que morrer mesmo no cruz? Não era o propósito de que você vinha? Então, por que você reclamando? Porque reclamou, né? Não é isso que era o propósito? Então, fica quieto. Fica quieto e morre. Aí eles falam que ele nunca abriu a boca. Essa é uma das várias vezes que ele abriu a boca demais. Não, mas quando você começa a analisar e pensar, para não falar coisas assim, tá ligado? É ridículo. É ridículo. É ridículo, realmente. Não tem como. Mas você falou uma coisa que é muito séria. As pessoas já dizem que meu pai falou isso, minha mãe, meu pastor. Eu vou olhar para você. É que lá na igreja. Você falou uma coisa bem. Será que meu pai estava errado? Que é a preocupação das suas irmãs, da sua mãe. Fala para você assim. Meus pais não são religiosos. Estão errados? Sim. Não tenho medo de falar. Vou ter esse problema emocional. Tem um ponto como que a criança vira adulto que o pai não é mais o herói. É um ser humano. Os nossos pais são seres humanos, como qualquer outro. Errado também. Faz parte. Faz parte de ser humano, de ser um ser humano. O que eu vejo assim é que todos nós temos erros. Sim. Todos nós erramos. E na própria Torá, na própria Bíblia, a gente vê vários profetas mostrando também os erros que aconteceram. Se Moisés, o maior profeta que existiu, que o próprio Deus fala que o maior profeta que existiu errou, quem somos nós? Se o rei David, que é o maior rei da história, não tem outro rei que é lembrado como ele, errou, quem somos nós? Mas por que a Torá mostra a história deles? Porque mostra a continuação. Mostra o arrependimento. Que você errou, não importa o seu tamanho, sempre pode arrepender e voltar. Deixa o seu ego do lado. Pois o rei Saul, ele perdeu o reinado porque ele não queria admitir o erro. Ele achava que ele é maior, o ego dele está sabendo melhor do que o que Deus quer. Por isso ele perdeu o reinado. Bom, depois ele morreu. Por causa disso ele morreu. Ele podia ficar vivo, mas perdeu o reinado. Porque ele não matou todo o Amaleque.
as amalequitas, e deixou vivos. Que Deus falou, eu não perguntei você o que você acha que é melhor. Eu falei, você fazer o que eu mandei. Não, mas ele começou a justificar a emoção, os atos. Em vez de falar, eu errei. Agora, o rei Davi, quando o rei Natan, o profeta, chegou para ele, repreendeu ele e falou, errei. Pô, acabou. No momento que eu errei, Natan falou, Deus te perdoou. No momento que ele errou, falou, errei, desculpa. Pequei contra Deus. Na hora, Natan fala para ele, Deus te perdoou. Entendeu? Mas esse é judaísmo. Mas é muito difícil admitir isso. Por isso o rei Davi, e Moisés, entendeu? Não qualquer pessoa. Mas são exemplos. Não, eles não são deuses. Não são seres perfeitos. Se eles conseguirem, para nos ensinar que qualquer um consegue. Porque para um rei, imagina como que é difícil para um rei admitir o erro. Então, para nós, é nada, é moleza. Nós estamos muito longe desses níveis, então por que está tão difícil para nós? Não deveria. Então, se você não é desse nível, menos. Vamos abaixar um pouquinho esse nariz, fazer o que é certo. Está tudo claro? Que horas que te marcou? Não, te marcou para a próxima. 2. Vai ser 2h04 vai dar. 2h05, porque também tem que ir no aeroporto. Tá tranquilo. O voo só às 8 horas. Tá, mas lembra, avisa todo mundo que a próxima palestra não vai ser gravada. Tá? Vai ser sobre o segredo da prosperidade judaica, do novo livro, não vou gravar. Então, tem que estar aqui. Beleza? Tchau, gente. Até mais. Bom dia para todo mundo.